Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar sobre a questão da DCTF Web, tá bom? E sobre os procedimentos que a gente tem que fazer, as tratativas com relação à organização dos documentos e também sobre a questão da REINF, tá bom? Vamos lá. Bom, num primeiro momento a gente precisa dizer o seguinte, que é uma obrigação acessória. Ela é mensal, tranquilos? E o prazo de envio dela se dá até o dia 15 de cada mês, tranquilo? Então, virou o mês, a gente precisa verificar as notas fiscais que foram emitidas dentro do mês anterior e fazer a transmissão do arquivo até o dia 15. Se dia 15 for feriado ou cair num sábado, cair num domingo, você tem que fazer a antecipação do envio, tranquilo? E sempre que enviar, proceder com a questão de baixar os recibos para anexar no processo que você vai estar pedindo para que o seu OD autorize o pagamento, tá bom? Bom, olha só, uma coisa interessante que a gente precisa verificar é quais são as providências a serem tomadas no início de cada mês. Então, assim, o mês virou, a gente precisa ter uma rotina. E qual que é ela? Essa daqui, ó. Você vai ter que entrar em contato com o fiscal do contrato ou comissão fiscalizadora do contrato. Para quê? Para justamente você saber quais foram as notas fiscais que foram emitidas e que vão passar pelo crivo da retenção tributária de INSS. Tranquilo? Então, se você tem um contrato onde há uma cessão de mão de obra direta, você fatalmente vai ter que fazer esse controle e vai ter que fazer esse contato com esses fiscais. Tá ok? Por que tem que fazer esse controle com o fiscal e por que ele é sadio? Para justamente, às vezes a empresa emite a nota, mas o fiscal ainda não montou o processo, então você acaba que você não sabe, entendeu? E também verificar para ter prazo hábil para fazer o processo para fazer a retenção do DAF previdenciário, tá ok? O segundo momento, verificar se houve a emissão de notas fiscais dentro do mês anterior, é como eu havia explicado. Exigir a formalização dos respectivos processos de pagamentos para referenciar o número dos processos. Ou seja, quando você abrir o processo para fazer a sua DCTF, você tem que já fazer aquela referência dos números dos processos de pagamentos referente a essas notas fiscais do mês anterior, tá ok? E organizar os dados dos documentos fiscais. Você vai ter que ter aí uma planilhazinha razoável, né, para que você tenha o efetivo controle, faça a transmissão, ou seja, confeccione a declaração de maneira correta, tá ok? E aí, tudo isso feito aí, você vai providenciar a confecção da FD-REINF, né? E, consequentemente, a FD-REINF vai alimentar os dados para que você faça a transmissão da DCTF Web, tá ok? Então, vamos lá. Bom, se a gente tivesse que traçar uma linha do tempo aí, ou trazer um plano de ação do que deve ser feito efetivamente, o que é interessante a gente fazer? Na fase 1, controle das notas fiscais emitidas no mês anterior, providenciar rigoroso controle de recebimento das notas fiscais emitidas no mês anterior. Mas aqui, pessoal, é aquela nota fiscal que vai estar sujeita à retenção do INSS, tá ok? Depois, já deixar numa planilha aí os dados desses contratos, né? Número do processo de contratação, número do contrato, objeto da contratação, nome da empresa e CNPJ da empresa, né? Que presta o serviço aí para o seu órgão. Num terceiro momento, o que é interessante você observar? Ó, documentos fiscais, número da nota fiscal, a série, isso aí está no cabeçalho de qualquer nota fiscal, valor da nota fiscal, valor da retenção de 11%, referente ao INSS, né, a contribuição previdenciária, e o tipo de serviço, que uma hora lá você vai ter que colocar dentro da plataforma o tipo de serviço, você vai ter que referenciar, tá bom? O próximo passo é, de fato, acessar o ECAC,
E para que você acesse o ECAC, você precisa providenciar a questão de certificado digital, tá bom? Do CNPJ, do seu órgão, da sua corporação, enfim. E acessar lá o ECAC para você fazer e confeccionar a REINF, tá ok? E fechando aí, depois que foi feita a REINF, você vai lá e transmite a DCTF Web, apurando aí de fato o DAF previdenciário, tá ok? Então vamos lá, se a gente tivesse que falar no macro processo, o que é esse macro processo? É você fazer a confecção da REINF, fazendo aí os registros dos eventos não periódicos, que é o registro do R1000, onde você vai colocar os dados do órgão. O R1070 são processos jurídicos que têm por tema, têm por objeto a questão de pagamento de contribuição previdenciária, se estiver sendo discutido judicialmente, o que não é o nosso caso no dia a dia, né? Assim, vai ser uma medida excepcional, mas precisa referenciar caso haja. E depois, num segundo momento, sim, os dados que ocorreram dentro do mês anterior, né? Que a gente chama de eventos periódicos. É o registro 2010, que é as retenções de INSS como tomador de serviço, se o seu órgão toma serviço de algum outro órgão, né, ou de uma empresa, e as retenções de INSS dos prestadores de serviço, que é o que interessa aí para a gente, né? Repasse desportivo e desoneração da folha não fica muito atrelado às nossas prerrogativas ou ao nosso dia a dia, né? Mas, de toda forma, segue aí como um evento periódico, ou seja, se houver esses fatos geradores, você vai ter que fazer essa informação para o fisco, tá ok? E aí, por último, fechando, nós temos os eventos de fechamento, que é o fechamento do período. Se você tiver que fazer uma retificação, você vai abrir o registro 298, né? E fecha, fazendo aí o fechamento. Tranquilo? Vamos adiante. Aí agora sim, ó, feita essa introdução, nós vamos de fato agora mostrar o bizu de como é que é feito a FD Reinf, tá bom? Que é uma declaração, uma obrigação acessória na qual você faz a relação das retenções na fonte, né? Que se referem à questão da contribuição previdenciária, tá bom? Dos documentos fiscais que vão estar sujeitos a esse procedimento. Então, entrou lá no ECAC, você vai em declarações demonstrativas, depois acessar FD Reinf. Quando você vai acessar FD Reinf, o que vai ocorrer? Ó, você tem que pegar e colocar aqui o cadastro de contribuinte. Aqui no caso aqui é o cadastro do seu órgão, tá bom? Primeiramente. Por quê? Porque você tem que citar para você incluir a referência que você vai estar escriturando. No caso aí, como inicialmente foi determinado que fosse feito a partir da competência do mês 10 de 2022, ou seja, o mês de outubro, aí eu já coloquei aí o mês 11, né? E nesse mês 11 aí, depois que você cadastra, é que você vai de fato fazer a declaração, tá bom? No cadastro, quando você está fazendo, você vai colocar aí, ó, início da validade, fim da validade, o código 09, órgão gestor de mão de obra, que no caso é um órgão que o que faz o quê? A contratação dessa empresa que presta o serviço mediante a cessão de mão de obra, né? Então é por isso que você tem que informar. E aqui tem aqui, ó, obrigatória escrituração contábil, no nosso caso, não, né? Que a gente não tem assim uma escrituração contábil para esse fim aqui de FD Reinf, tá bom? É nesse contexto. Lógico que todo órgão tem a sua escrituração, mas não é o que está referenciando aqui não, tá bom? Se tiver desoneração da folha pela contribuição patronal previdenciária, a gente vai ter que informar. E se tem algum acordo internacional para isenção de multa, você também vai ter que observar. Isso aí são os casos daqueles organismos como organismos internacionais, tá bom? Esse pessoal que presta serviço para a OPA, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ONGs aí internacionais, tá bom? Não é muito o nosso caso, não. Beleza? É só marcar aí não. Nesse campo aqui, pessoal, tem a questão das informações para contato. Geralmente é salutar que a gente informe aí os dados do militar ou do servidor que está preenchendo a declaração, tá bom? Que é ele que, se houver algum procedimento ou alguma dúvida, o fisco entra em contato com esse servidor, tá bom?
Fica mais fácil. Bom, feito isso, aí tem um campo aqui que coloca assim, ó, informação do ente federativo que o seu órgão está vinculado. No nosso caso aqui, a gente vai estar vinculado ao CNPJ do GDF, né? Que é o 00394601 1000 contra 26, tá bom? E depois faz aí a consulta e o envio, beleza? Aí agora sim, depois que a gente fez esse cadastramento da competência, a gente vai lá para os eventos periódicos. Você vai abrir essa abinha aí, lá no site do ECAC, você passa o mouse em cima aí de eventos periódicos, aí vai abrir aí, retenção, contribuição previdenciária, serviços tomados, tá bom? Incluir. Ao incluir, você vai colocar o CNPJ aí do seu órgão, o tipo de evento é o original, que é o primeiro, né? Período de apuração, e aí você vai colocar aqui, ó, o CNPJ aqui, ó. Identificação do estabelecimento contratante dos serviços. Aqui é o CNPJ do seu órgão, tá bom? E apontar que não é obra de construção civil ou não está sujeito à matrícula de obra, beleza? E agora sim, você vai incluir as notas fiscais do primeiro prestador de serviço, tá bom? Aí você coloca aí, ó, a série, número do documento, que é o número da nota fiscal, a emissão, se eu estou fazendo a escrituração da FDRINF referente ao mês 11, então são todos os documentos, todas as notas fiscais que foram emitidas no mês 11, ok? E o valor bruto. Tá vendo a importância do início dessa apresentação, quando eu falei lá sobre as fases, entendeu? Então volta lá no início do vídeo para você ver que todos aqueles dados são importantes para você preencher aqui a declaração, tá ok? Na observação, isso vai de cada servidor ou cada órgão, tá? Mas não precisa se delongar muito aqui não, porque aqui é você apontar aqui o que é o contrato de prestação de serviço, o número dele e o processo de contratação. Eu só referencio isso, tá ok? E incluir o tipo de serviços, ou seja, você tem que entender, você tem que compreender quais são os contratos de cessão de mão de obra que o seu órgão figura aí como contratante, tá ok? Agora vai ser importante esse dado. Por quê? Porque quando você vem aqui, ó, quando você vai incluir tipo de serviço, você vai ter que apontar aí qual é o tipo de serviço. No nosso caso aqui, é um contrato de limpeza e de faxina, né? Então você vai colocar aí o valor da base de cálculo, que é o documento, é o valor da nota fiscal, e você já tem que apontar o valor da retenção. Olha aí mais uma vez a importância de você ter uma planilha organizada com essa base de cálculo e já com o valor certinho da retenção, beleza? Para na hora que você for fazer a declaração tá fácil. E aí você salva essa informação. Salvou a informação, aí ó, o que vai acontecer? Já fica lá o identificador 1, que é como se fosse o item 1, né, da série. Para esse prestador de serviços aí, como é só uma nota só de faxina no mês, então vai ter só apenas um documento, tá ok? E aí já tem aí, ó, a gravação do detalhamento aí que você fez o cadastro. E lá embaixo você coloca salvar rascunho. E aí você vai aí de novo em eventos periódicos, vai incluir de novo aí, né? Como eu só tinha uma nota fiscal para aquela empresa, agora eu vou cadastrar mais uma outra empresa, tá ok? Que é o segundo contrato aqui que nós temos aqui, dos professores que fazem uma prestação de serviço aqui terceirizados aqui na corporação, tá bom? Então, com relação ao contratado anterior, que é a empresa da faxina, podem ver aí, ó, que se você pesquisar aqui referente ao mês 11, ó, já consta aqui, ó, eventos não enviados, ou seja, só está no modo rascunho. Eu apenas cadastrei, mas ainda não enviei, tá ok? E aí o CNPJ do prestador, e aqui está o CNPJ do seu órgão, tá bom? Então é só para que vocês vejam aí que está cadastrado direitinho. Bom, aí agora, ó, eu vou fazer aqui o cadastramento para um outro prestador de serviço, ou seja, para uma outra empresa, beleza? Aí eu venho aqui, ó, coloco o novo CNPJ da empresa que está me prestando serviço, e eu coloco que não é contribuinte da contribuição previdenciária sobre receita bruta, tá bom? Por que disso daí? Porque se ele for, aí a gente vai ter que fazer um outro tipo de escrituração, já fazendo a compensação desses créditos, tá bom? Eu não vou entrar muito no mérito, porque não é o foco aqui desse vídeo, tá ok?
E aí eu vou incluir a nota, a mesma coisa que eu fiz no procedimento anterior. Nota fiscal 2174, a data de emissão, se eu estou fazendo a escrituração do mês 11, a data de emissão do documento tem que ser efetivamente do mês 11. Valor bruto, e aí eu coloquei a informação padrão aqui. Contrato de prestação de serviço número 14, 2017, PA, processo administrativo de contratação número tal, e coloco aí a informação. Quando eu vou fazer o detalhamento dessa nota fiscal aí, ó, perceba que agora já mudei o tipo de serviço, ó, agora é treinamento e ensino, tá ok? Clico aí e salvo. E aí eu aponto ó, o valor da base de cálculo, né, 31.710,25, que é o valor da nota fiscal, e o valor da retenção. Olha aí, mais uma vez, a gente precisando ter esses dados organizados numa planilha, tá ok? Planilha simples, tá, pessoal? Não precisa inventar muita coisa, muito sofisticada não, tá bom? E salva. E aí, ó, salvando, como no mês eu só tive 2 notas fiscais para esse outro contratado, aí eu já estou adiantando o passo aí, mostrando para vocês como é que ficou escriturado as 2 notas fiscais. Percebam que aí tem 2 notas fiscais no valor bruto aí de 17.156,86 e outra no valor de 31.710,25. Lá na frente a gente vai observar que esse valor é somado quando a gente faz o envio da declaração, tá bom? E aí, salva rascunho. Salvando rascunho, você vai perceber que eventos não enviados no modo rascunho. Eu tenho da primeira empresa aqui de faxina e o CNPJ da segunda empresa aqui que faz a instrução em treinamentos e capacitação dos nossos militares, tá ok? Aí agora eu vou entrar aqui, ó, e vou entrar em retomar e vou fazer o envio. Então, eu estou fazendo o envio aqui da primeira empresa, do contrato de faxina. Ó, perceba aqui, ó, 970 mil, uma fatura do contrato de faxina. Aí aqui, em vez de eu salvar o rascunho, eu vou agora concluir e enviar a informação, tá ok? Isso nós estamos ainda na REINF, tá ok? Lembrando que a REINF você tem que confeccionar e a REINF alimenta a DCTF Web, para depois você transmitir, tá ok? Aí você vai, ao clicar em salvar e continuar, esse arquivo ele vai baixar aí no seu computador, se você estiver usando um navegador como o Chrome, por exemplo, ele já vai baixar aí. Então clica nesse executável, porque é um arquivo que você vai ter que assinar, porque tem que ter assinatura digital, tá ok? E aí executa, sem problema nenhum, veja aí que a procedência é do SERPRO, né? E assinar o documento. Ó. Perceba que ao assinar o documento, ele dá um resumo aqui, ó, mês 11, valor da base de cálculo é 970.908,96 e o valor da retenção 106.799,99, referente aos 11% de retenção, retenção de contribuição previdenciária patronal, tá ok? Bom, vamos lá. Perceba agora o seguinte, ó, uma coisa interessante, ó, eventos enviados no período de apuração. Ó, como eu já mandei o evento do contrato de faxina, ele já está aqui em outro status, tá bom? E agora eu vou entrar aqui em retomar e vou mandar agora essa outra empresa aqui, prestadora de serviço, que é o contrato que a gente tem de instrução e treinamento para a gente. Mesmo procedimento, entro, detalho, tá ok? E faço a transmissão, tá ok? Agora que eu fiz a transmissão dos eventos, e aí percebo, ó, eventos enviados no período de apuração, ó, agora você tem aqui ó, o CNPJ da contrato de faxina e o CNPJ da outra empresa que faz a instrução e treinamento para a gente. Aí agora eu venho aqui, ó, evento periódico, vou lá embaixo e faço fechamento do período, dos eventos do período, tá ok? Eu primeiro transmito e agora eu tenho que fazer o fechamento. Perceba que quando você clica em fechamento, vai dar aqui o ano, você tem que pesquisar, e aí ele vai apontar para você os meses que são daquele ano. Como o mês 10 foi o primeiro, a gente já está constando aí, né, a comprovação do envio e número do recibo e tudo mais, tá ok? E agora vamos no que interessa. O que é o que interessa? É justamente o fechamento da FD REINF referente ao mês 11. Vai lá em fechar, clique em fechar, ela vai para essa tela aqui, ó, informações de identificação do evento, mês 11, responsável pelas informações, sugere-se que seja
apontado aqui os dados do militar ou do servidor que preencheu de fato a REINF, né, porque ele vai ter propriedade para falar em caso de alguma inconsistência ou questionamento pelo controle interno ou externo, ou da sua setorial de controladoria, né, não sei como é que funciona, tá ok? E aí vai ter essas informações aí, ó, contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária, a Receita pergunta para você na qualidade de órgão público, você fez essa contratação? Você vai dizer que sim. Prestou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? Bom, como a gente é órgão público, a gente não, geralmente, né, não é comum a gente prestar serviços onde há aí a questão da retenção de INSS em nossas notas. Até porque órgão público, salvo algumas excepcionalidades, não tem emissão de nota fiscal. Então, todas essas perguntas você vai marcar aí como não. E se você for observar, são perguntas que não têm pertinência aí com o que a gente está trabalhando nesse vídeo, tá ok? Como, por exemplo, mantém equipe de futebol profissional, se você faz repasse para a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, ou seja, se você fosse um banco, uma caixa econômica, né, e faz patrocínio, você marcaria como sim aí. Não, nesse caso em nada se aplica a gente, tá bom? E aí você vai concluir e enviar. Agora sim, outro arquivo executável, ele é baixado aí, você vai ter que assinar a FD-REINF para ela ser transmitida, tá ok? Executar. Olha lá, ó, veja lá, o fechamento do evento periódico, o R2099. Então, o R2099 é o quê? É o nosso registro de fechamento, tá ok? Período de apuração 11 de 2002, número da inscrição, perceba que é o início, é o radical do seu CNPJ, do CNPJ do seu órgão, tá bom? E assinar documento. Ok? E aí, ó, quando você faz esse preenchimento, vai estar lá, o evento de fechamento encaminhado para processamento. Bom, nesse caso aqui, a gente acaba de fazer o quê? Aquela FD-REINF que estava até então no status aberto, ela passa a ficar como agora no status fechada. E aí quando você clica aqui, ó, no totalizador, que é uma conferência que nós devemos fazer, você vai olhar, fazer essa comparação entre o que está constando na base da Receita, no cadastro da REINF, e o que consta na sua planilha. Perceba aí, ó, que o CNPJ da empresa de faxina está aqui, ó, está aqui a base de cálculo, está aqui o código da Receita, e está aqui o valor da contribuição previdenciária, que é justamente o valor da retenção dos 11%. No nosso caso aí, foi esse valor. E perceba que, como eu tive duas notas fiscais nesse outro CNPJ aqui, que é o da empresa que faz a seção dos servidores e dos professores num contrato nosso, perceba que aqueles dois valores aqui agora constam como somados, e aqui está o valor total das duas notas que foram retidas de INSS, tá ok? E aí depois, se você quiser baixar esses downloads aí de evento, download de recibo, também não tem problema não. A questão toda é porque é um arquivo XML, então você teria que ter um programa adequado para fazer a leitura desse arquivo, tá bom? De toda forma, se o fisco exigisse da gente, é só vir aqui e baixar, tá ok? Eu sugiro que quando esteja fazendo a declaração, já faça todos esses downloads, tá bom? Porque aí você já deixa de backup na sua máquina. Às vezes pode ser que o site da Receita ele possa ficar fora do ar e às vezes você tem um prazo para cumprir e você dependa desses arquivos. Então, sempre faça logo o download desses arquivos XML e também dos arquivos em PDF, tá ok? Bom, agora a gente entra, de fato, no que interessa, que é a DCTF Web, tá ok? Então, lembrando, os registros que fazemos na REINF, eles vão alimentar a DCTF Web, que nada mais é que um banco de dados da Receita Federal, onde ele vai aceitar, ou seja, vai recepcionar todas as informações de débitos e todas as informações de crédito, tá ok? Então, vamos lá para ver o que é isso aí na prática. Mesma coisa, acesso ao ECAC, vai lá em declarações e demonstrativos, aí você vai em DCTF, assinar e transmitir a DCTF. Perceba uma coisa, quando você clica aqui, você já vai direto para a página da DCTF Web. Aqui você está no ambiente da DCTF Web, tá vendo? Ó? E está aqui, ó, relação das declarações. Ó, tá vendo como já está constando aqui, ó, mês 11 de 2022, ó, qual que é a origem? A origem é o quê? REINF, contribuição patronal, tá ok? Contribuição previdenciária. E aqui, ó, o status tal como? Está em andamento. Por quê? Porque você ainda não fez o fechamento, tá ok? Então, o que você vai fazer? Você vai marcar aí, andamento,
e vai fazer a transmissão. Simples assim, tá ok? Então você vai marcar em andamento e nessa setinha aqui você vai fazer o que? A transmissão, ok? Transmitir sem efetuar vinculações. Por quê? Porque isso daqui se refere a quando a gente tem créditos e débitos, tá bom? Não é o nosso caso, não é a nossa rotina, tá bom? É uma outra coisa que fica mais voltado lá para as empresas, de maneira privada, tá ok? Não é o nosso caso aqui não. Então, sem muitas delongas, a gente só marca aqui transmitir sem efetuar vinculações. Vai ter mais uma vez aí um executável, você vai ter que executar na sua máquina, porque é a assinatura eletrônica do site da Receita, tá ok? E documento assinado com sucesso, clique em OK. E em seguida você vai aqui, ó, esse íconezinho aqui, ele está bem aqui, ó, do lado aqui. Esse vai ser o quê? Ele é o visualizador do recibo de transmissão. Este documento é muito importante. Então, ao transmitir, já baixe o recibo aí na sua máquina e coloque aí numa pasta segura aí no seu servidor, tá ok? E aí, ó, depois aqui embaixo que você fez a transmissão, perceba que agora ela está na situação ativa, ou seja, uma declaração do tipo original, ativa, e você vai marcar aqui o valor da guia e vai gerar a tão esperada guia aí de arrecadação, que no nosso caso agora a gente chama de DARF previdenciário, tá ok? Ou seja, a gente não paga mais nenhuma retenção de INSS, ou, melhor dizendo, contribuição previdenciária por meio de GPS. Né? A partir da competência mês 10, é tudo via DARF previdenciário. E perceba que o DARF ele já tem aqui ó, o número da declaração, tá ok? Então você tem que fazer uma declaração nesse procedimento que a gente acabou de explicar, e esse DARF fica vinculado a uma apuração. E aí, feito isso, você vai demandar a sua setorial aí de finanças para que ela providencie o pagamento desse DARF, tá ok? E aí depois, ó, observe aqui, se você clicar aqui nesses ícones aqui, e se você clicar nesse olhinho aqui, você vai observar o seguinte, você vai pegar e fazer o download do recibo, você vai pegar a declaração completa e o resumo de débitos. Todos esses relatórios aqui, você baixa em PDF, salva numa pasta que fique aí no seu servidor, ou seja, segura, protegida, e em seguida você vai ter que fazer o upload desses documentos em PDF lá no processo que você vai encaminhar para a sua setorial de finanças ou a sua subseção de pagamentos, para que ela providencie a quitação desse DARF, tá ok? Observe no DARF aqui também, ó, se a gente voltar um pouquinho, que ele é um DARF único, onde a gente faz a retenção de todas as empresas que sofrem retenção de INSS. Ó. Se você observar aqui, ó, tem o CNPJ do prestador, que é o primeiro aqui, ó, da faxina, e o CNPJ do segundo prestador, que é a empresa que faz a nossa instrução e treinamento aí dos professores que são cedidos para a corporação, no nosso caso. Então perceba que não existe mais aquela guia que é feita para cada tipo de contratado. É uma guia única. Então, se é uma guia única, precisa tomar muito cuidado na hora que vai fazer a declaração, porque ao pagar isso daqui, a informação já fica lá na receita, tá ok? Então, é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Procurei ser o mais sucinto possível, né, de maneira bem pragmática, já indo no que interessa. É lógico que a gente sempre faz um alerta para que as pessoas façam a leitura das instruções normativas, façam a leitura dos manuais de procedimento que a Receita confecciona, faça uma leitura do manual de perguntas mais frequentes em relação à temática. Os manuais da Receita têm melhorado muito a cada ano, né? Têm sido cada vez mais enriquecidos, mais objetivos, com uma linguagem boa, fácil, para que as pessoas compreendam, tá ok? Então é isso. Então fica aqui mais um vídeo aqui registrado e uma forma também de ajudar aí os servidores que militam na área de finanças vinculada a contratos aí, contratos públicos, tá bom? Até mais e
peço aí que todos se inscrevam no canal e deem um like nesse vídeo. Obrigado.